Ouvintes da Rádio Espiritismo BH, meu nome é Valdir Pedrosa e dou as boas-vindas a todos vocês a mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje continuaremos as nossas reflexões acerca do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec propõe a seguinte questão aos espíritos superiores: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Para responder à pergunta do codificador, primeiro é necessário nos lembrarmos dos 3 objetivos principais de uma reencarnação, que são missão, expiação ou prova. As 2 últimas são as mais comuns, que norteiam os caminhos dos espíritos que reencarnam em um planeta de provas e expiações como a nossa Terra. Dessa forma, a maioria de nós aqui se encontra em função das suas experiências de passado. Estamos aqui colhendo os frutos daquilo que plantamos em existências pretéritas. As expiações consistem em reparações de erros, de atitudes infelizes, e já as provações são avaliações, são provas dentro daquilo que já temos aprendido e vivenciado, de modo a fortalecer-nos e nos preparar para existências mais felizes no futuro. Dentro desse contexto, é extremamente importante refletirmos um pouco na questão proposta por Allan Kardec. Sabemos, então, que a maioria dos espíritos reencarnados na Terra passam por provas e expiações. Seria lícito abreviarmos as provas desses espíritos ou não? Muitas pessoas pensam que se alguém está passando por uma prova ou uma expiação, deve ser assim, e essa prova ou expiação deve seguir o seu curso normal para que esta criatura tenha aí o fruto do aprendizado. Mas será que é assim mesmo? Será que aqueles que estão em volta dessa pessoa e que têm condições de ajudá-la não poderia realmente tomar uma atitude positiva e auxiliá-lo a fim de amenizar as suas dores e os seus sofrimentos? O que fazer numa situação dessa? Infelizmente, alguns acham que se intervir vai estar tirando do outro a oportunidade de colher os frutos da sua provação. Nós vamos então buscar auxílio em uma mensagem ditada pelo espírito Bernardino na cidade de Bordeaux, no ano de 1863, onde, em um determinado trecho, esse amigo espiritual diz o seguinte, abre aspas: sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura.
Fecha aspas. Então, meus amigos, pela comunicação do Espírito Bernardino, fica claro para todos nós que nós devemos sim auxiliar aos nossos companheiros de caminhada que estejam passando por suas provas, por suas expiações, dentro das nossas condições, dentro das nossas limitações, com as nossas consolações morais, com a nossa palavra de carinho, de orientação, de bom ânimo, muitas das vezes com o nosso amparo material, com aquilo que nós pudermos auxiliar. É o nosso dever como cristãos, como espíritas. E o Bernardino ainda diz o seguinte, que o espírita deve estar compenetrado de que toda a sua vida tem que ser um ato de amor e de devotamento. Então, com isso, nós precisamos entender que não podemos ter receios em empregar todos os esforços que nos forem possíveis para atenuar o amargor da expiação. Agora, precisamos também estarmos cientes de que só cabe a Deus deter essas provas ou essas expiações, ou mesmo prolongá-las, conforme Ele, o nosso Pai, julgar conveniente. Todos nós, sem exceção, estamos na terra para expiar ou para sermos provados, mas também todos nós devemos nos esforçar para abrandar a expiação ou as provas dos nossos irmãos, de acordo com o que preconiza a lei de amor e de caridade. Logo em seguida, Allan Kardec propõe uma outra questão que é de extrema importância para a humanidade, a eutanásia. Diz o codificador, abre aspas, um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Este é o grande questionamento. Uma pessoa que está passando por uma enfermidade extremamente complicada, em fase terminal, sofrendo demais, muita angústia, um estado totalmente desesperador. Aqueles que lhe assistem teriam então o direito de apressar-lhe a morte com o objetivo de minimizar o seu sofrimento? Como é que as leis divinas tratariam um caso desse? Quem responde é o Espírito São Luís, o diretor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em uma comunicação do ano de 1860. São Luís começa respondendo com outro questionamento. Ele diz o seguinte, abre aspas, quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Fecha aspas. Meus irmãos, a comunicação continua de São Luís, mas aqui nós já temos alguns elementos para pensarmos a respeito do assunto. A própria ciência, ou tão simplesmente a observação dos fatos do dia a dia, através dos noticiários, da mídia, nos traz vários exemplos de pessoas que estão ali em uma situação terminal, estão prestes a exalar o chamado último suspiro e de repente essas pessoas se reanimam, melhoram, recobram a consciência e as suas faculdades por alguns instantes. Algumas, é bem verdade, logo depois voltam àquele estado de prostração e acabam desencarnando. Mas muitas não. Muitas dali por diante realmente melhoram e voltam para a sua vida, porém com um comportamento diferente, com pensamentos renovados, completamente transformados. E aqueles outros que acabam desencarnando, ainda assim, esses últimos momentos são muito importantes, porque são instantes em que o espírito ali reencarnado,
ele tem a oportunidade de rever alguns aspectos da sua vida, rever alguns conceitos e posicionamentos e, a partir de então, tomar uma postura diferente, uma postura visando a sua própria renovação íntima. Então, São Luís argumenta na sua mensagem que nós desconhecemos as reflexões que o espírito faz nessas convulsões da agonia e também desconhecemos quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. É por isso que o diretor espiritual da Sociedade Espírita de Paris diz que nós devemos sim minorar os derradeiros sofrimentos dos nossos irmãos quando pudermos, mas não devemos abreviar a vida de ninguém, ainda que seja de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Daí nós obtemos o posicionamento da doutrina espírita, que é totalmente contrária à prática da eutanásia. O espiritismo é contra o ato de abreviar a vida dos enfermos, mesmo que sejam doentes terminais. Cabe somente a Deus saber o momento certo de cada um de nós retornar ao plano espiritual. Sobre este assunto, trouxemos aqui algumas informações de companheiros desencarnados e encarnados que vão nos ajudar a esclarecer melhor tudo isso e vão também nos auxiliar a formar a nossa própria opinião. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 953, o codificador pergunta: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? E os espíritos responderam, abre aspas, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Fecha aspas. Então, nessa resposta dos espíritos, com relação não é nem à eutanásia, mas sim ao suicídio, há também o posicionamento contrário da espiritualidade superior a esta prática. Ou seja, mesmo visualizando uma situação extremamente difícil, a criatura não tem o direito de tirar a sua própria vida. Mas no desdobramento desta questão, na letra A, Allan Kardec ainda propõe o seguinte: concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. E os espíritos tornam a responder no mesmo raciocínio, abre aspas, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador, fecha aspas. E na letra B, Allan Kardec pergunta quais seriam, nesses casos, as consequências de tal ato. E os espíritos superiores responderam, abre aspas, uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Fecha aspas. E nós encontramos uma página muito elucidativa do confrade Juvanir Borges de Souza, na revista Reformador, edição de janeiro de 1994. Reformador é o órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira. O título do artigo é Sobre a Vida. Abre aspas. A eutanásia leva o sofredor, os familiares, o médico e os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade e de amor. É importante entender que o sofrimento, no final da vida na Terra, seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas
ou progredindo através do sacrifício. Em mundos de provas e expiações como o nosso, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final, na qual o espírito comprova, pela paciência, pela resignação e pela fé, o proveito de toda uma existência. Cortar uma vida no final da reencarnação é suprimir a oportunidade que tem o espírito de superar-se, levando em sua volta ao mundo espiritual a condição de vencedor. Todas as formas de vida na Terra, compreendendo a dos seres humanos, têm sua razão de ser regidas por um poder maior. A vida é um dom para ser usado na evolução. Assim como o homem não tem o poder de criar esse dom, também não tem o direito de suprimi-lo a seu talante. Às leis naturais ou divinas, cabe dispor sobre a criação e a supressão à vida. A filosofia materialista, que só percebe as leis que regem a matéria, causa um grande mal à humanidade e às ciências sob sua influência, ao propor soluções que primam por não levar em conta a existência do espírito e os seus interesses. Fecha aspas. O benfeitor espiritual Emmanuel, guia do médium Francisco Cândido Xavier, também condena a eutanásia. No livro O Consolador, foi perguntado a Emmanuel, na questão 106, se a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável. E o espírito respondeu o seguinte, abre aspas, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ser finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Fecha aspas. Emmanuel vem confirmar que esses últimos minutos de vida da alma encarnada são de fundamental importância para a sua evolução. Muitas das vezes são nestes momentos angustiosos, dolorosos, que o espírito vê com mais clareza a sua situação, percebe os erros em que tem incorrido ao longo da sua vida e toma uma série de medidas a partir de então, no sentido de melhorar o seu proceder. Encontramos também na revista Reformador, porém na edição de dezembro de 1990, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, onde o espírito Viana de Carvalho tece importantes considerações a respeito da eutanásia. O título da mensagem é Eutanásia Nunca. E Viana de Carvalho se expressa da seguinte forma, abre aspas, as enfermidades são resultado do estágio primevo da evolução em que a Terra se encontra. Por isso, realizam o seu mistério, invitando a criatura ao estudo da fragilidade carnal, de modo a entender e respeitar-se como ser espiritual que é, em aprendizagem temporária na escolaridade terrena. Cada instante de vida de um paciente é-lhe valioso, porque lhe pode constituir chamamento para despertar os sentimentos mais elevados, dando-se conta dos objetivos essenciais da existência. Outro sim, os sucessos felizes ou inditosos que têm curso nas vidas são efeito inevitável dos atos pretéritos, realizados nas reencarnações passadas. Este homem, hibernado numa tremenda alienação mental, é antigo déspota
que se utilizou da vida para infelicitar e afligir, ora expiando em injunção educativa os delitos perpetrados. Esse padecente, em torpe imobilidade, com os centros mentais motores lesados, é a anterior suicida que pensou burlar a lei, evadindo-se dos compromissos que assumira e que não quis sofrer. Aquele portador de cruel neoplasia maligna com metástase generalizada em extremos de desespero é o alucinado destruidor de vidas que culminou a existência antiga em autocídio espetacular e que ora resgata, repassando pelos caminhos antes percorridos com a insânia do orgulho e da prepotência. Todos eles, ressalvadas algumas exceções de abnegados missionários, que se entregam à dor para ensinar aos seus coevos como superá-la, os que experimentaram largos desgastes na saúde estão em justo mecanismo reparador de que, resignados e humildes, se libertarão, demandando a paz e a felicidade que todos alcançaremos. Ninguém está condenado irremissivelmente que não usufrua as bênçãos da harmonia, quando regularizado o compromisso no qual falhou. É de alta importância a libertação pela dor ou através do sacrifício do bem que se pode produzir, do amor. Não cabe, portanto, a ninguém o direito de fazer cessar o processo do sofrimento por meio da eutanásia, mesmo porque a morte do corpo não anula o fenômeno da necessidade específica de cada um nos múltiplos estágios do crescimento espiritual. Fecha aspas. No livro Pensamento de Emmanuel, o confrade Martins Peralva nos brinda com um estudo muito elucidativo, cujo título é Espiritismo e Eutanásia. Peralva diz o seguinte, abre aspas, podem chover argumentos em favor da eutanásia, o que não impede a luz redentora do Espiritismo sejam seus responsáveis assassinos, que a justiça do mundo nem sempre pune, mas que a de Deus registra, identificando-os na contabilidade divina com vistas a dolorosos resgates, em amargas expiações no futuro, atenuadas ou agravadas pela lei segundo as suas motivações. A eutanásia, em suma, é sempre uma forma de homicídio pela qual os seus autores responderão no porvir em grau compatível com as suas causas determinantes. Quem pratica a eutanásia, por melhores sejam as intenções, inclusive piedosas, comete crime de lesa natureza, à vista do instinto de conservação inerente às criaturas de Deus. O espírita, na verdade, tem uma paisagem diferente, mais ampla, mais rica para examinar o tema eutanásia, pois conhece ele as consequências morais e psíquicas que atingem a quantos, por este ou aquele motivo, exterminam antes do tempo previsto pelas leis divinas a vida física dos seus irmãos de jornada terrena. Temos ciência, resultante do entendimento doutrinário evangélico, de que a interrupção pela eutanásia de provas necessárias ao espírito reencarnado prejudica-o substancialmente. Vige especificamente uma consequência geradora de sofrimento se a vítima não possui acentuado gabarito evolutivo. A demora na ruptura dos laços perispirituais que prendem a alma ao envoltório carnal, ocasionando problemas no pós-morte. Fecha aspas. Bem, meus amigos da Rádio Espiritismo BH, é com muita alegria que nós chegamos ao término do estudo de mais um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e esperamos que as reflexões aqui trazidas, os estudos,
sejam de grande utilidade para todos nós, a fim de que sejamos cada vez mais conscientes das nossas responsabilidades nesses processos de sofrimento, de aflições, porque não podemos nos considerar apenas como elementos passivos nessas circunstâncias. Somos agentes ativos do nosso destino. Somos nós quem estruturamos o nosso porvir de acordo com a nossa submissão ou com a nossa rebeldia às leis divinas. Neste capítulo que terminamos de estudar, Allan Kardec e os espíritos superiores, responsáveis pela codificação da nossa doutrina, nos oferecem inúmeros recursos, subsídios, para que possamos compreender bem a nossa situação, entender por que sofremos, compreender de uma forma mais ampla os processos de justiça e de misericórdia da providência divina e também assumirmos as nossas responsabilidades. A partir do nosso próximo programa, iniciaremos os estudos do capítulo 6, O Cristo Consolador.